Uma outra forma de modelar as paredes é utilizando o plugin Medium Bit Tools. Eu vou colocar aqui para vocês fazerem o download. É esse grandão aqui em cima. Ele tem uma função aqui, ó, que é levantar paredes. Esse botãozinho aqui. Então vejam lá. Criaram uma parede vertical. Primeiro eles perguntam o alinhamento, se é pela esquerda, pelo centro ou pela direita. A espessura da parede, no caso que a gente está fazendo parede de 15 centímetros, então é 15. E a altura da nossa parede, 260. Você deixa marcado aqui para ele já criar um grupo. E você clica Build Wall. Então o que acontece com esse plugin, com essa função de levantar paredes? Você vai clicando nos cantos, diferentemente do método anterior, você passa reto as janelas e as portas. Você vai somente fazer as paredes agora. Então, ali clicando nos cantos, né, como você fez um alinhamento lá, você vai contornando o seu projeto. Às vezes você precisa arrastar de um lado para o outro aqui a sua modelagem para você enxergar melhor. Você pode aqui no meio do comando clicar a letra H, ó, não tem problema. Ele vem. Depois aperta o ESC, ele volta ao comando anterior. Vou fazendo todo o contorno, clica lá no canto e levantou as paredes automaticamente. Agora vamos criar as paredes internas. Já está configurado. Enter. Build Wall. Clicou. Enter. Falta só essa paredinha. Não falta do banheiro também. Build Wall. Enter. Eu não costumo muito fazer por esse método, por isso eu não criei um atalho para ele. Eu faço mais do outro jeito. Enter. Agora o que acontece aqui? Ele também tem a função ali de você criar as aberturas, mas veja que, por exemplo, aqui nas portas você sabe onde elas estão, né? Por causa daqui da linha da porta, né? Da abertura da porta. Mas as janelas, como você faz? Você precisa enxergar elas. Então você tem que vir aqui em View, Face Style, ligar o X-Ray para você enxergar onde estão as janelas. E agora a gente vai utilizar esse segundo botãozinho aqui, ó, que é onde você vai determinar o tamanho da sua abertura e o ponto de inserção. Então vamos lá, fazer as janelas dos quartos primeiro. A primeira dimensão que ele me pede aqui é a largura. Então as minhas janelas ali elas têm 1,70 de largura e a altura 1 metro. Agora vejam o que acontece. Create Opening. Ele vai te pedir alguns cliques. O primeiro é a parede de referência. Então a gente clica no canto. Ele vai te perguntar qual é a distância daquele ponto de referência. E agora, como você está enxergando a janela, você tem aqui uma referência, né? Então aqui o primeiro ponto da janela. Mais um clique. E agora arrastando para cima, você não tem nenhum ponto de referência, mas você tem que digitar a distância. Então a gente tem aqui 1,10 de peitoril, né? Então 110, Enter. Vou dar um ESC aqui, ó. Vejam que ele já fez a abertura, ó, automaticamente. Então vamos aqui mais uma vez. Já está tudo configurado. Parede de referência, distância, meu ponto da janela. Arrasto o mouse para cima, digito a distância 1,10, Enter. Continuando mais uma janela. Parede de referência, ponto da janela, arrasto o mouse para cima, digito a distância 110, Enter. Fez a abertura. Agora eu preciso fazer as janelas dos banheiros. Elas têm 60 por 60. Create Opening. Então, minha parede de referência. Posso vir lá do canto. Vem aqui. Referência, a linha de referência, minha janela.
Arrasto o mouse para cima, digito a altura do peitoril, que no caso da janela do banheiro é 1,50. Enter. Já fez o vão ali. Agora vamos vir aqui para o outro lado. Parede de referência, distância, linha da janela, arrasta para cima, 150, Enter. Esse método ele é bem legal porque você já faz só o furo ali na parede, né? Nesse outro aqui a gente fez as linhas, né? Então fica aí a seu critério, ou se você tem outro método, fique à vontade para fazer, para utilizar o que você prefere. Só estou te demonstrando dois métodos que eu costumo utilizar e coisas extremamente importantes: organização de layers e organização em componentes ou grupos aqui na sua modelagem. Vou fazer as portas agora. O vão das portas. Então a gente utiliza o mesmo botãozinho ali. Então a largura do vão da minha porta aqui é 87 e a altura 213. Create Opening. Parede de referência, linha da porta. Agora, como é uma porta, eu não preciso subir o mouse. Eu dou mais um clique aqui na base, ó, no chão ali. Ó. Ele já fez a abertura da porta, veja. Parede de referência, linha da porta, um clique, mais um, abriu o vão. Parede de referência, linha da porta, mais um clique. Agora as portas dos banheiros elas são um pouquinho menores, elas têm um vão de 67. Então vamos editar lá em cima. 67, 213, Create Opening. Mesmo processo. Parede de referência, linha da porta, mais um clique, abriu. Parede de referência, linha da porta, mais um clique e abriu. Agora a gente pode já tirar esse modo X-Ray aqui, né? E tá aí, ó. Outro detalhe que a gente pode já fazer aqui é extrudar a laje, né? Então, aqui na laje, entro nela, dois cliques no componente, P de push, vou colocar aqui uma laje de 15 também. Tá aí. Essa é a nossa base para a gente começar. Salvar.